Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ficar sozinho. Na verdade, ela não tem nada a ver com não ter ninguém por perto. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar por que essa fase mais vazia que você talvez está vivendo agora pode ser, sem exagero, a mais importante da sua vida. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou pra pensar em como a maioria das pessoas tem medo de ficar sozinha de verdade? Eu não tô falando de passar algumas horas sem companhia. Não, tô falando de ficar sozinho mesmo, sem mensagem chegando no celular, sem alguém pra trocar ideia todo dia, sem ninguém pra preencher aquele silêncio, aquele vazio no seu peito. Muita gente até fala que gosta eu gosto de ficar sozinho, eu gosto da minha própria companhia, mas só basta passar 2, 3 dias sem atenção, sem aquela validação, sem nenhuma distração e já começa a bater aquela sensação estranha de que você tá abandonado no mundo. Aliás, desculpa, eu tô gripado, então minha voz desse jeito se deve a isso. Mas enfim, talvez esse seja um dos maiores motivos do dia a dia hoje, porque a gente nunca teve tão conectado com tudo como tá agora, mas também nunca teve tanto medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos. E olha que coisa estranha. Quando você fica sozinho, você começa a se ouvir. As preocupações voltam, os arrependimentos voltam, aquelas perguntas que você vem empurrando para debaixo do tapete também voltam. No âmbito de alguém, uma namorada, por exemplo, você fica pensando, se terminou, você pensa, será que algum dia ela vai mandar mensagem de novo? Mas não é isso que você tem que pensar. Se terminou, terminou. E por algum motivo terminou. Você não tem que viver sua vida empurrando sua vida, esperando que isso aconteça algum dia. Que ela te mande mensagem algum dia. Se você ficar o resto da sua vida pensando dessa forma, você vai viver num ciclo infinito em prol dessa pessoa. E isso te machuca. E é exatamente por isso que a gente passa o dia inteiro caçando distração. Vídeo, música, conversa, rede social, qualquer coisa que evite pensar naquilo. Evite pensar, nesse caso, na sua ex. E aí você pensa, será que eu tô vivendo a vida que eu realmente queria estar vivendo? Então olha, o silêncio não assusta porque ele é vazio. Ele assusta porque ele mostra uma coisa que você mesmo estava tentando esconder de você. Ele mostra seu medo, sua insegurança, seus problemas, eles vêm à tona quando você não tem nenhuma distração. E agora presta atenção numa coisa importante. Tem uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir sozinho. Você pode estar rodeado de gente e mesmo assim se sentir um vazio gigante. Particularmente já me aconteceu muitas vezes. E também pode estar completamente sozinho no quarto e se sentir em paz do mesmo jeito. Particularmente me aconteceu poucas vezes. Ou seja, a solidão não depende de quanta gente tem ao seu redor. Ela depende muito mais da relação que você tem com você mesmo. A questão da autoaceitação e você perceber que você é suficiente para você mesmo. Entendeu? É difícil, é muito difícil você conseguir desbloquear essa autoaceitação. Só que é um processo. Você tem que gostar da sua própria presença, não depender da presença dos outros para poder estar feliz ou ficar feliz. Porque quando você não gosta da sua própria presença, qualquer momento que você não tem ninguém parece um castigo, parece que você foi abandonado no mundo. Mas quando você aprende a se conhecer e gostar de si mesmo, ficar sozinho deixa de ser um castigo, um abandono e passa a ser libertador, vamos falar assim. E aqui tem uma parte que ninguém comenta e que pode até doer um pouco pra ouvir. Uma das coisas mais difíceis de crescer é aceitar que algumas pessoas vão embora. Amigo, relacionamento, aquele grupo que parecia que ia durar pra sempre. Quando a gente é jovem, acredita que certas conexões são pra sempre. Ah, não sei o que, aquele amigo meu é pra vida inteira. A maioria das vezes não é. E a vida muda, as pessoas mudam, os caminhos mudam. E a gente fica ali interpretando isso como um fracasso, como se eu fiz algo errado. Só que não, o caminho da pessoa foi diferente do seu. Não quer dizer que o caminho dela tá certo, que o seu tá errado, ou vice-versa. Só que vocês são pessoas diferentes e a vida levou com que vocês se afastassem. E tá tudo bem. Isso vale pra amigo, como eu falei, pra relacionamento. Principalmente pra relacionamento, às vezes vocês terminam por alguma divergência de ideia e tá tudo certo. Não é porque a pessoa pensa assim que você tem que pensar o mesmo ou e vice-versa. Só que nem sempre é assim.
Muitas vezes a pessoa simplesmente cumpriu um papel na sua história, na sua vida, e depois seguiu o caminho dela. E aceitar isso dói bastante. Mas é também uma das coisas que mais te fazem amadurecer como pessoa. E eu sei que dói pra caramba. Eu sei que é difícil entender isso, entender que alguém que você tanto amava vai deixar de estar na sua rotina. Só que não é porque ela vai deixar de estar na sua rotina que ela vai sumir da sua vida. Ela vai continuar lá, nas suas memórias, nas suas lembranças. Talvez não no seu dia a dia. Talvez você não encontre essa pessoa sempre. Talvez você nunca mais encontre. Mas a questão aí é o que ela fez na sua vida. A parte que ela estava inserido na sua vida te mudou e te moldou como pessoa. Eu penso que você tem que ser grato a isso. Grato a esse momento, a essa parte que a pessoa esteve na sua vida. E existe um momento na vida que você simplesmente para de fugir da solidão e começa a aprender com ela. Você sai pra caminhar sozinho, assiste um filme sozinho, vai tomar um café sozinho e percebe uma coisa curiosa. Nada de ruim acontece. O mundo não para, as pessoas não estão ali te julgando e, principalmente, tem muita gente que acha que eu não vou fazer isso porque vai todo mundo olhar pra mim. A verdade da verdade é que ninguém tá olhando pra você. Ninguém se importa se você for no shopping, dá um grito no shopping, as pessoas vão olhar nos primeiros 5 segundos e depois vão ignorar. Você não é o centro da atenção de todo mundo, igual todo mundo acha que é. E aí você começa a entender que sua felicidade não precisa ficar dependendo a todo momento da presença de outra pessoa. E isso muda tudo, porque quando você deixa de precisar desesperadamente de companhia, seus relacionamentos ficam muito mais saudáveis. Você para de aceitar qualquer coisa só por medo de ficar sozinho. Para de correr atrás de quem não quer ficar, para de abrir mão da sua própria paz. Isso é muito sério, porque eu conheço muita gente, e inclusive eu já fui assim. Essa ideia de ficar correndo atrás de não te quer, por medo da pessoa te abandonar, por medo de você ficar sozinho e não ter mais a pessoa na sua rotina. Isso é extremamente desgastante. Então, talvez a verdade sobre ficar sozinho seja bem essa. Não é punição, não é um sinal de um fracasso, não significa que ninguém gosta de você. Na maioria das vezes é só uma fase. Uma fase onde a vida tá te ensinando uma coisa que você não ia conseguir aprender no meio do barulho. Talvez você só tá sozinho porque você precisa se reencontrar, se aprender a conviver consigo mesmo. E quem sabe, só quem sabe, as melhores versões da gente nascem justamente nesses momentos em que não tem ninguém pra te distrair. Você aprende a viver consigo mesmo. E querendo ou não, isso se torna uma versão diferente de você que você nunca conheceu. Então, se você tá passando por uma fase de solidão agora, não fica com pressa pra sair dela. Só tenta aproveitar, porque um dia você pode olhar pra trás e perceber que aquele período de solidão que você passou, que não vai ser pra sempre, não é porque aconteceu algo que sua ex te largou, se você brigou com seu amigo, que sua vida vai acabar e você vai ficar pra sempre sozinho, sentindo a solidão. Não. E esse período sozinho, definitivamente, você vai perceber que foi o que mais te transformou. Então, a gente dá o pontapé inicial, comenta aqui embaixo uma palavra, que define o que você tá sentindo agora. Eu vou ler os comentários e quem sabe o próximo vídeo seja sobre o que mais aparecer aqui. Aprender a ficar sozinho não significa viver sozinho. Significa não depender da presença de ninguém para encontrar a paz dentro de si. É nóis.